Olá, boa noite. Começando agora mais uma transmissão. Uma noite fria, de inverno. Tudo bem com vocês? Guardando aí, vocês me darem um oizinho, aparecerem. Tudo bom, pessoal? Todo mundo tá com muito frio hoje? Bom ver vocês chegando, apesar de eu não enxergá-los, eu só vejo os numerozinhos. Quem quiser me dar um oi, seja muito bem-vindo. Aliás, todos são muito bem-vindos, né? Bom recebê-los aqui em casa, no frio, né? Hoje, então, o nosso assunto foi o que fazer com as lágrimas, né? Oi, Verinha, tudo bom? Meu Becker aí entrando. E aí, pessoal, esse assunto tocou vocês? Eu vi que teve gente que gostou do tema. O que fazer com as lágrimas? Então, estou perguntando para vocês, o que que vocês fazem com as lágrimas? Oi, Daniela, tudo bom? Que bom vê-lo. Então, o que que a gente faz com as lágrimas? Como é que vocês se sentem diante das lágrimas, né, do choro? Eu percebo que há um certo desconforto, né? Desconfortável a gente se sente, né, diante da lágrima, né, do choro nosso e do choro do outro, né? Como é que vocês se sentem em relação a isso? O que que vocês fazem, né, com a lágrima que vem e também quando tá observa alguém se emocionar ou, em função de tristeza, chorar. Como é que vocês se sentem em relação a isso? Sexta-feira aconteceu uma coisa muito chata comigo, assim, de certa forma, porque me remeteu a isso, né? Tanto que eu até pensei em falar nesse assunto no domingo e aí desisti porque ainda estava meio mexendo em mim e aí eu resolvi deixar esperar um pouquinho. O que que aconteceu? As crianças são fantásticas, né? As crianças têm as ideias delas e criam as histórias na cabeça delas, e eu penso que a gente também acaba criando umas histórias na nossa cabeça, né? E aí, uma das amiguinhas da Esther disse para ela: ó, quem sabe tu vem aqui em casa. E a Esther fez na cabeça dela aquilo, né? De quem sabe eu vou lá na casa dela. E aí ela me disse, mas claro que foi só uma conversa entre crianças, né? Olha, Simone, eu acolho o meu choro e do outro também. Chorar lava a alma. Essa fala da Simone é importante. A gente vai chegar nisso aí. Bom, mas e aí o que que aconteceu? Quando ela me falou isso, claro que era um papo entre as guriazinhas, né? Porque elas fazem toda uma história na cabeça delas. E a gente disse que não teria essa possibilidade. Cada um faz o que quer, né? O que acha que deve ser feito, mas no momento ela não ia ir. Claro que não falei assim, desse jeito, né? Então, e aí ela saiu chateada. E daqui a pouco ela tava chorando. E chorou muito. E aí ela chegou em mim, né? Porque a gente, quando tem filho, é impressionante, né? Porque eles trazem as nossas questões para nos tocam, né? Muito profundamente com coisas nossas, né? E a Esther tem um jeitinho assim que quando ela fica chateada, ela não fala, ela segura. É a Ana Maria pequena, né? Ela segura, não fala nada para ninguém e fica lá, né? Ela chora quieta. Ela começou a chorar. E aí eu ofereci meu colo, né? E ela chegou me ver. Só que a gente se sente tão desconfortável, né? Porque a gente tem a vontade de aliviar. Não é isso que acontece com vocês quando tem alguém chorando? E nesse caso era uma situação que tinha que fazer, a gente já tinha definido, não vai, né? Nem tinha acontecido nada, não, né? E, e aí aquele choro, né? E ela não falava, não fala o que, que tem, o que está acontecendo, como é que faz?
o que que faz, o que que tá sentindo. E a gente tem essa necessidade que a pessoa se expresse, né? Que diga pra gente, que a gente possa falar algo para aliviar, porque a nossa vontade sempre é estancar o choro, né? Já repararam como a gente faz com o bebê pequenininho, né? Pequenininho, mas que já tem um pouco mais de entendimento. A criança chora, a gente distrai. A gente leva para fora, a gente mostra uma coisa, a gente mostra outra. A gente quando a gente quer parar com aquilo, porque o desconforto é nosso, né? É a gente que se sente desconfortável. E eu segurei o meu desconforto todo, fiquei ali, só acolhi. Deixei chorar, né? E ela chorou, e chorou, e chorou. Né? E já repararam, como é que vocês choram? Vou perguntar para vocês. Vocês choram de olho aberto ou vocês choram de olho fechado? Como é que vocês choram quando vocês estão chorando? E aí não tinha o que eu dissesse, né? Eu resolvi ficar quieta e deixar chorar. Abracei, só isso. E a gente precisa se dar conta que há momentos que é só isso que a gente faz. É só acolher exatamente isso que a Simone falou. Acolher o choro. É deixar ele vir. Deixar fluir. Deixar passar. Fazer o ciclo do choro. Né? Olha que legal, o ciclo das águas, né? E aí aquilo, pra gente que teve o nosso choro contido, né? Porque chorar, manifestar pesar, tristeza, desconforto através da lágrima é uma coisa que sempre foi muito tolhida, né? Não sei como é que funcionou para vocês, mas a gente se sente desconfortável. Então aí quando a gente vê alguém chorando, a gente quer dar um jeito aqui, interromper. Bom, aí pergunto novamente, me respondam. Vocês choram de olho aberto ou vocês choram de olho fechado? E ela tava lá no olhinho fechadinho, não tinha, né? E o negócio é que tinha aula. E já estava rolando a aula dela. E eu pensando, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Porque a gente é prático. A gente quer resolver, deixa de bobagem. Mas eu não falei isso. Mas dentro a gente às vezes pensa, porque a dor do outro é, né? Vai, continua fazendo as tuas coisas, te distrai, sai daí, vai fazer algo, né? E aí, daqui a pouco, e eu pensei, bom, desse jeito a gente vai passar tarde, né? Vai perder a aula. Louca para aquele negócio parar. Aí, lá pelas tantas, eu digo assim, tá bom, já chorou? Chorou bastante? Sim. Então agora eu quero que tu abra bem aberto os teus olhinhos e olha para todas as coisas que tu tem aqui. Olha para todas as possibilidades que tu tem. Tu tem o humano, tem o pai, tem a mãe, tu tem a tua casa, tu tem espaço, tu tem aula, todos os teus coleguinhas estão te esperando. Olha para isso. Olha quanta coisa boa dá para fazer com tudo isso. Mas olhe, aí ela abriu o olhinho e parava de chorar. Aí quando eu vi, ela tava fechando o olhinho de novo e começava de novo a choramingação, né? Digo, não, abre o olho. Abre o olho, porque agora tu já chorou bastante. Abre o olhinho e vamos ver tudo que tu tem. Aí ela levantou, tipo, agora então, ela tava no meu colo, né? Saiu do colo. Agora então vamos lá no banheiro, vamos lavar o rosto, tomar uma água, vamos voltar para a aula. Voltou para a aula. Depois que passou um pouco tempo, né? Ela pegou e me disse assim: "Ai, mãe, agora que eu me acalmei, olha que eu posso te dizer que eu sabia que não podia, mas eu fiquei triste porque eu queria que fosse diferente. E na verdade a gente é assim, né? A gente queria que as coisas fossem diferentes. E quando a gente fecha o olho na hora da dor, a gente se esconde dentro das nossas imagens internas. E aí a gente se perde dentro de sentimentos que são secundários. Sentimentos outros que não têm, que não vão resolver nada para nós. A gente fecha o olho e não enxerga. A gente vai fazendo essa viagem para dentro, para as histórias que a gente inventa na nossa cabeça.
A gente inventa histórias, né, gente? Do quanto a gente é infeliz, do quanto as coisas dão errado, do que, né? E aí vai 200 mil histórias que a gente inventa. E aí, com aquele olho fechado, a gente não consegue olhar a realidade. O que que a gente faz? É preciso ver a dor, porque a lágrima ela tem função, a tristeza tem função, né? E cada momento que a gente vive tem a sua necessidade. A gente tem escondido muito as lágrimas. As mulheres escondem menos, os homens escondem mais, porque eles foram treinados, né, para não manifestar emoção. E o quanto isso vira, às vezes, agressividade e violência, né? E em nós, o que que faz quando a gente não deixa a lágrima vir? O que que ela se transforma depois, né? Porque às vezes a gente não permite que aquele choro venha e aí a gente fica irritado. Porque tem algo dentro incomodando, algo que precisa ser olhado. Porque o choro ele pode ser a manifestação de várias coisas. Normalmente é uma dor, normalmente é um incômodo, né? Olha, Alessandra, ó, que bárbaro, eu nunca tinha pensado nisso. De olhos fechados, choramos muito mais. Lamentamos as imagens internas, exatamente, né? Porque a gente não consegue olhar o real. A gente se perde nas coisas da nossa cabeça, nas historinhas que a gente conta pra gente mesma, para justificar a nossa dor, né? São historinhas. E eu sugiro, de repente, quem quiser dar uma olhada lá no canal, uma live que a gente falou sobre sentimentos primários e secundários, né? E fala bem essa parte. Mas aí, assim, ó, a gente chora por várias razões, né? Uma delas é quando acontece algo que nos frustra. E isso a gente precisa lamentar. É necessário que a gente lamente, mas há um limite para a lamentação. Por isso que se a gente fechar o olho para a realidade, se a gente se perder, a gente vai acabar caindo no vitimismo. Ou usando, às vezes, as lágrimas para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, porque a gente sabe também fazer isso, né? Então, é necessário que a gente lamente. E se a frustração ela pode ser descarregada, porque é uma emoção forte que vem, e às vezes a emoção nos toma e ela precisa sair, né? Uma dor profunda. Se a gente não chorar aquela dor vai ficar agindo em nós quantos e quanto tempo depois. Às vezes um mau humor que uma pessoa carrega são dores não choradas, lágrimas represadas. E aí quando a lágrima vem, é quase como se ela limpasse a nossa visão, né? Que está embaçada diante de tanta coisa que a gente está escondendo, que a gente não está enfiando para baixo dos tapetes da nossa alma, né? Não é só isso. Já choraram o choro de uma tensão? Eu lembro uma vez que o Arthur sofreu um acidente, ele cortou a cabeça. Foi terrível. Nós estávamos numa outra cidade, 12 quilômetros de um hospital, né? Nem sabia direito chegar no tal do hospital. E ele caiu, bateu a cabeça e abriu. Abriu, e aí a gente teve que ir desses 2 quilômetros, o guri com a cabeça aberta, ensanguentado, jorrando sangue para tudo quanto era lado, né? Ele tava com uma camiseta branca, a camiseta ficou vermelha. E era uma tensão gigante. E ele era pequeno, devia ter uns 7 anos por aí. E aí a gente chegou lá no hospital, e aí ele levou os pontos da cabeça, foram 6 pontos, se não me engano. E depois que fechou o negócio, meus olhos se encheram de lágrimas, e as lágrimas desceram. Todas. Né? O que que era aquelas lágrimas? Foi a tensão, o alívio. Acabou aquilo. Ufa, né? A tensão acumulada no corpo, de segurar, né? De fazer um caminho de 12 quilômetros com o guri com a cabeça aberta e eu segurando
a cabeça dele para não sair mais sangue, né? Então, às vezes a questão é de a gente conseguir soltar a tensão. Ó, o Juca, o limite da lamentação é justamente o respeito consigo mesmo. Assim, se democrático comigo mesmo, né? Mas tudo que for além disso vira doença. O limite é a fronteira que nos separa da alegria de viver. A vida é magicamente bela. Magicamente bela, exatamente. É esse respeito comigo que me impede de me enxergar como uma pobrezinha, coitadinha, vítima. Quando a gente está se colocando nessa posição, a gente está sem força para fazer alguma coisa. E a gente está desrespeitando mesmo a nossa condição de ser humano digno. Olha a dignidade, né? Eu posso lamentar profundamente uma dor, uma situação, mas compreender que aquilo ali teve uma função. Os nãos da vida, né? Encarar as frustrações. E então eu deixo que a lágrima venha, eu lamento aquele momento, né? E aí, depois que eu chorei um momento, eu passo para o próximo. Eu consigo dar um passo à frente. Essa coisa da Simone que ela colocou aqui é perfeita. Muitas doenças psicossomáticas são lágrimas contidas, tristeza e frustrações não elaboradas. A gente vive muitas vezes fazendo de conta que tá tudo bem. A gente não quer olhar para a dor porque dor dói. E a gente quer evitar a dor a todo custo. E a dor tem uma função, gente. A tristeza tem uma função. Eu sugiro que vocês assistam um filme infantil, né? Divertidamente. Ele é fantástico porque ele mostra ali perfeitamente a função elaborativa da tristeza, né? Mas ela é uma enquanto ela não é permitido vir, a gente não consegue seguir em frente. A gente faz tanta coisa às vezes para tentar distrair, né? Para tentar fugir, mas a dor tem o seu papel. A dor física tem um papel importante, né? Que é o de nos alertar que tem alguma coisa que não está funcionando, e às vezes a própria dor ela é estruturante, né? Quantas vezes, né, quem vai fazer, por exemplo, uma fisioterapia, não tem tratamentos, pena que a Karina não está aqui hoje, que são doloridos, dói, mas é aquela dor do que o movimento vai retornar. Eu que quebrei os 2 pulsos, né? Tenho uma vasta experiência nessa área. E aí eu identificava perfeitamente quando a dor era aquela dor porque está soltando de novo. Eu não sei falar as expressões, né? Mas está refazendo, reconstruindo. E a gente tem isso. Só que a gente não quer se expor a ela, né? A gente se sente vulnerável. Quantas vezes, né? Vou dizer, e a Simone sabe que algumas vezes a gente até conversou depois, durante aqui as lives, em alguns momentos eu me emocionei, né? Conversando com vocês. E depois eu pensava, meu Deus, que horror! Por quê? Porque a gente se sente vulnerável e exposto. Que feio a gente pensa, né? Hoje estava conversando com uma amiga e ela chorou, né? E aí ela me disse, conversando por chamada de vídeo, e ela me disse, ai, me desculpa por chorar. A gente faz isso, né? Como se isso fosse incomodar o outro, porque eu estou me mostrando vulnerável. A vulnerabilidade é o que nos aproxima, é a nossa humanidade, né? A gente tem que tomar cuidado, querer parecer invulnerável, né? Inatingível, forte. Nós somos fortes quando a gente consegue assumir as nossas vulnerabilidades, né? Porque os sentimentos, eles são justamente para ser sentidos, não é para ser escondidos. E isso com os meninos é muito mais complexo, né? Porque se, parece fraqueza, né? Então, chorar é uma expressão do coração, que ela pode se manifestar de várias formas. Né? Tem gente que diz que chora de raiva. Não sei se a pessoa chora de raiva. Às vezes a gente chora de frustração.
porque a gente não conseguiu o que queria, porque as coisas não aconteceram como a gente achava que devia ser. Então, é uma frustração, é uma forma de demonstrar a nossa impotência, né? A nossa insatisfação. Mas a gente precisa olhar para isso, né? E identificar. Porque, às vezes, a raiva que a gente diz que a gente tem, ela, ela, ela tá ali justamente para a gente evitar a dor de olhar para as frustrações. Então, por isso que eu tenho minhas dúvidas se a pessoa realmente chora de raiva ou se quando ela chora não é a frustração, né? A impotência mesmo. Por que que vocês choram, né? Cada um faz a sua análise, né? E por que que vocês não gostam ou não se permitem chorar? Eu muitas vezes escondo, né? A gente tem vergonha de demonstrar a fraqueza, né? A gente identifica a lágrima como se ela fosse uma fraqueza. E para onde que vão esses sentimentos, né? Não sentidos, como a Simone falou muito bem aí. Às vezes vão para uma doença. Se manifesta porque está lá. Vai se manifestar de alguma forma essa emoção, né? Então é importante que a gente tenha a coragem, né? De se permitir sentir as coisas que a gente sente, para a gente poder fazer alguma coisa, que só depois que vem é que a gente consegue fazer algo com isso. Enquanto não vem, né? Enquanto a gente não se permite dizer não, viver, né? E também dizer não, às vezes a gente chora porque a gente gostaria de dizer não e não diz. Às vezes a gente chora porque a gente está se sentindo abusado, a gente está se sentindo cansado, a gente está se sentindo tantas outras coisas. Então é hora de olhar para dentro da gente, né? E o que fazer com essas lágrimas, né? Simone, culturalmente estabeleceu-se que o homem não chora. Na verdade, isso é muito antigo, né? É muito antigo e hoje a gente tem visto já uma geração de homens mais sensíveis, mais abertos. E isso é muito bom, porque é um canal para que o homem possa começar a expressar seus sentimentos, porque todo sentimento represado ele vai acabar se manifestando em alguma coisa, e no homem muito se manifesta em forma de violência e agressividade. Aí o Regis, ó, a sensação de sofrer injustiça costuma nos fazer chorar, mas normalmente é o tal choro de olhos fechados. É, a sensação de estar sendo injustiçado. E aí a gente fecha o olho, porque aí a gente vai cada vez mais entrar nas nossas imagens internas, né? Nas nossas histórias, né? Cada um conta uma história para si, da sua vida, das suas coisas, do que está acontecendo. Uma historinha em que tem vítima, que tem vilão. Normalmente a gente está na melhor posição, na mais confortável, na posição do inocente, né? Então, nem sempre a gente é. Ah, ó, porque algumas pessoas têm dificuldade de chorar, algumas até se orgulham disso. É a tal dificuldade de expressar emoção, né? É essa dificuldade do ser humano e também muitas vezes a gente foi, desde pequeno a gente é incentivado a se distrair da dor, né? Já repararam isso? Aquilo que a gente falou no começo, tu pega a criança e mostra outra coisa, distrai com a TV, distrai com várias coisas. E aí, às vezes, quando tu fica adulto, o que que tu faz? Tu tá sentindo uma dor, tu, de repente, compra uma coisa e preenche aquele vazio, né? Satisfaz, não olha para tua dor, adquirindo algo externo, né? E aí é o que a gente pode partir para o consumismo como forma de distrair da minha e impedir a minha lágrima de vir, né? O meu choro de vir. Tu pode, de repente, te distrair com comida,
né? Eu como um doce, né? Para aliviar o amargor da minha vida, para aliviar a sensação de amargura mesmo, né? Aí eu como doce, me entupo de doce, sempre que eu tenho vontade de chorar. E isso a gente faz com criança, né? Às vezes a gente dá um docinho. Olha só como nós somos, né? A gente já vai ensinando desde pequenininho. Não chora não, vai ganhar um docinho. Não chora, vai ganhar um brinquedo. Não chora, nós vamos passear não sei aonde. Olha lá que bonito, o passarinho, o não sei o quê. E assim a gente vai se distraindo e não permite o negócio vir e a pessoa aprender a se autorregular, né? E aí a pessoa que se orgulha de não chorar, a pessoa acha que ela é a fortuna, mas ela não quer sentir dor. Ela tá impedindo ali, ó. Isso aqui que a Márcia colocou, não se permite sentir a dor, só pensa. Tem que seguir em frente, também acontece. Não é que ela não tenha, mas ela não quer, ela não se permite. E aí isso até é um orgulho para ela por conta das questões culturais, né? E o Regis colocou que na dor da transformação, o choro é força, olhos abertos. Exatamente. Porque quando tu tá chorando de olho fechado, tu tá na tua imagem interna, esse choro não te dá força. Esse choro não te, ele te mantém na posição de sofredor, né? E uma vítima, ela, qual é o papel da vítima, né? E outro dia a gente vai falar só das vítimas. A vítima sofre, né? Então, quando eu tô com o olhinho fechado lá, eu tô buscando todos os motivos do mundo para minha infelicidade, às vezes até por questão de lealdade ao sistema familiar. Quantas dores, né, no sistema familiar, eu tô leal a elas. Então eu preciso estar ligada a essas dores. E eu não olho para a força das pessoas que enfrentaram destinos difíceis, né? E aí, quando eu consigo abrir o olho e sentir, olhar para a dor que eu tenho, né, qual seja ela qual for, né? Eu começo um processo de transformação. Esse choro, ele é fortaleza. Esse choro que encara a realidade do jeito que ela é dura, né? Se for o caso, né? Que encara o não que a vida deu, que encara a situação qualquer, que lamenta, mas que diante das possibilidades que tem, analisa se há saída e se não há saída, se resigna, né? Porque é sabedoria também, né? Se curvar diante do destino ou se curvar diante daquilo que a situação está se apresentando agora, né? Quando eu só consigo me curvar quando eu olho aberto. Eu só consigo encontrar saída quando meu olho está aberto. Quando meu olho está fechado, eu não encontro saída. E aí pode acontecer uma transformação, uma mudança, né? A Simone, veja o dito popular: chorar é para os fracos. Esse choro de olho fechado, esse choro nos enfraquece, realmente. Mas o choro real, sentido, sem drama, de olho aberto, esse choro limpa a nossa visão, retira a nuvem que nos impede de enxergar todas as possibilidades que se apresentam, ou enfim, a situação como é, os aprendizados que aquela situação nos traz. E esse choro é força. É muito mais forte uma pessoa que enfrenta suas dores, né, do que aquela que se esconde. E muitas vezes quem foge das lágrimas está se escondendo, né? Se escondendo de algo, se escondendo de alguém, se escondendo de uma situação. E a gente veio para enfrentar situações, para enxergar o que é possível, né? E para acolher. A dor, o choro, a lágrima tem essa função saneadora, limpadora, assim como a chuva na atmosfera, né?
tem a função de limpar, vamos dizer assim, os miasmas, né? As sujeiras que estão aí, tem a função de renovar a vida, mas também pode ser destruidor se for abrasador, né? Se for um temporal. Só que os temporais, eles só vêm quando a gente fecha os olhos. Quando a gente mantém eles abertos, a chuva é mansa. Ela cai, ela vai limpando, ela faz o seu papel, né? Então, esse choro precisa ser acolhido por nós. O outro também. O outro precisa ser acolhido e precisa ser transformado. É o momento quando a gente perceber que está entrando nessas imagens internas, ter a coragem de abrir o olho e perceber que há muito a ser feito por nós, que já somos adultos, que crescemos e que temos uma função nessa vida. Todos nós temos uma função e que cabe a nós acolher o choro dos pequenos, né, que estão sob os nossos cuidados, deixar que eles façam a sua parte na vida deles, né, que aquele chorinho possa ser transformado e possa dar o seu lugar, ter o seu espaço, possa passar, para que eles aprendam a se autorregular. E que a gente tem que fazer esse papel com a gente mesmo, né? Acolher o nosso choro e perceber que se a gente está entrando nas nossas imagens internas, a gente aprender a sair delas, né? Chorar com o olho bem aberto, para a gente não perder a realidade, não perder de foco o nosso objetivo, as nossas necessidades, a nossa missão, né? O nosso propósito aqui. Então, eu desejo, gente, para todos nós, lágrimas curadoras. Lágrimas, quando forem de tristeza, que sejam curadoras. E muitas, muitas lágrimas de alegria, porque de alegria também se chora, né? Lágrimas de emoção, lágrimas de restauração e olhos sempre, sempre, sempre abertos. Tá bom? Beijão e nos vemos na quinta-feira. Até mais!